Seja no trabalho, numa negociação importante, ou até mesmo na vida social, existem certas regras, sabe? Regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que acabam definindo quem sai por cima e quem fica para trás. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 7 dessas leis, todas inspiradas no pensamento de Maquiavel. Pense nisso como um manual prático, para entender e, quem sabe, usar as engrenagens do poder. Olha, essa citação, ela praticamente diz tudo, né? A verdade acaba importando bem menos do que a história que as pessoas acreditam ser verdade. É isso. No grande jogo do poder, a realidade vira algo negociável. Então, quem consegue controlar a percepção, na prática, controla o resultado. E o mais louco é que isso acontece muitas vezes antes mesmo de qualquer disputa começar de verdade. Então, só para a gente situar, esse aqui é o nosso caminho. A gente começa com os fundamentos, depois passa para táticas mais elaboradas e no final a gente chega numa escolha bem importante que todo mundo precisa fazer. Ok, vamos lá então. As 2 primeiras leis são a base, o alicerce de toda a influência. Elas são sobre 2 coisas. Primeiro, como gerenciar a própria imagem e segundo, como lidar com as outras pessoas de um jeito bem estratégico. Essa primeira lei é basicamente sobre o nosso marketing pessoal, sabe? A ideia é que a sua competência de verdade às vezes importa menos do que a percepção que os outros têm da sua competência. A imagem que se projeta. Essa sim é a arma mais poderosa. Pensa bem, se a percepção é de alguém forte, confiante, pronto, as portas se abrem. Agora, se a imagem de alguém que hesita, aí elas se fecham. E o mais interessante aqui são as táticas. Veja bem, não se trata de ficar dando 1000 explicações. Aliás, tem aquele ditado, né? Quem muito se explica acaba levantando suspeita. A percepção é construída com ações, com símbolos e com silêncios muito bem calculados. Um simples rumor, um sussurro plantado na hora certa, isso pode construir ou destruir uma reputação inteira, sem que ninguém nem saiba de onde veio. E isso nos leva direto para a Lei 2. Aqui, a gente tem que imaginar um tabuleiro de xadrez, onde as peças são pessoas. Exato. Tanto os aliados quanto os inimigos são vistos como ferramentas, como peças no jogo. Porque a lealdade vai e vem, mas a utilidade é o que mantém as pessoas por perto. E o inimigo? Bom, o inimigo pode até ser útil, pode ser aquele degrau que faltava para construir uma reputação de alguém forte e resiliente. E aqui a gente vê como isso tudo se encaixa no nosso dia a dia de forma bem prática. Manter uma imagem profissional impecável nas redes sociais, por exemplo, e construir um networking que não é só baseado em amizade, mas em trocas de valor, em benefício mútuo. Isso é a aplicação direta desses princípios na gestão de carreira hoje em dia. Beleza? Agora a gente sobe um degrau. Vamos para um outro nível de estratégia. O foco aqui muda para táticas mais ativas. Táticas que criam uma certa incerteza nos outros e que ao mesmo tempo podem tornar alguém simplesmente indispensável. A sacada aqui não é se esconder, não é ser um fantasma. É ser indecifrável de propósito. A mente humana, por natureza, teme o que não conhece, o que não entende. Então, quando os adversários não conseguem ler as suas intenções, o que acontece? Eles hesitam, ficam paralisados, perdem um tempo precioso tentando adivinhar, e é aí que o caminho fica livre para avançar. E colocar isso em prática é uma verdadeira arte. Falar menos do que se sabe, por exemplo, força os outros a preencherem o silêncio com as suposições deles, e geralmente com os medos deles. Manter o controle emocional, não reagir a provocações, isso cria um desconforto gigantesco. Fica muito difícil jogar contra alguém que não se consegue ler. Agora, essa é talvez a lei mais brutal e, ao mesmo tempo, a mais eficaz de todas. O objetivo é simples: tornar-se tão essencial, mas tão essencial, que trair se torna um tiro no próprio pé. É um ato de autodestruição para outra pessoa. Afinal, quem depende de alguém para alguma coisa não ousa se rebelar, certo? A dependência é a corrente invisível mais forte que existe. E o método para criar essa dependência é bem calculado. Primeiro se identifica ou até se cria uma necessidade que só pode ser suprida de uma forma. Depois, a solução é entregue em doses controladas, sabe? A conta-gotas. Assim, a pessoa sempre precisa voltar para mais. A dependência mais poderosa é aquela em que o outro acredita que precisa de alguém por vontade própria, sem perceber que a escolha já foi tirada dele. Trazendo para a vida real de novo. Numa negociação, por exemplo, ser misterioso sobre o orçamento final, isso é usar a Lei 3 para ganhar vantagem e forçar o outro lado a fazer uma oferta melhor. E no trabalho, se tornar a única pessoa que sabe operar um sistema crítico, bom, isso é usar a Lei 4 para criar uma segurança no emprego que vai muito além do que está escrito no contrato. Ok, agora a gente vai para um nível maior.
Estamos falando de estratégias para gerenciar grupos inteiros de pessoas e garantir estabilidade a longo prazo. E aqui a gente entra em métodos que, sim, são bem controversos, mas que historicamente se mostraram muito eficazes. Maquiavel dizia que a gratidão ela passa rápido, mas o medo de uma consequência, de uma punição, esse fica. Agora, o segredo aqui não é o terrorismo, que só gera ódio e vontade de vingança. Não, é um medo sutil. É aquela lembrança constante de que existe o poder de punir, mas que por alguma razão se escolhe não usar esse poder, pelo menos não por enquanto. Essa aqui é clássica. É uma das estratégias mais antigas que existem, dividir para conquistar. É simples. A ideia é manter o poder fragmentando qualquer oposição. Enquanto os grupos estão ocupados brigando entre si, focados uns nos outros, a autoridade central fica ali, tranquila e incontestada, governando no meio do caos que muitas vezes ela mesma ajudou a criar. É o que a gente pode chamar de caos calculado, uma muralha invisível de poder. Por exemplo, dá um benefício para um grupo hoje e amanhã para outro. Isso impede que eles se unam. Cada um fica na sua, esperando ser o próximo a ganhar algo. E isso os mantém sempre dependentes e, claro, desunidos. E agora, finalmente, a gente chega na lei que amarra tudo, a jogada final. É a arte de dar o bote no momento exato, quando já é tarde demais para qualquer um reagir. Esse esquema aqui mostra perfeitamente como funciona. Pensa assim, a atenção é a moeda mais valiosa no jogo. Então, o primeiro passo é gastar a atenção dos outros em distrações, em coisas que não importam. Enquanto isso, o plano de verdade vai avançando, ali, nas sombras, passo a passo, sem ninguém perceber. O objetivo real só é revelado no checkmate, quando já está tudo garantido e não há mais nada que a oposição possa fazer. Bom, agora que a gente passou por todas as leis, vamos amarrar as pontas. A gente vai sair um pouco do como elas funcionam e pensar no porquê. Por que é tão importante entender tudo isso? O ponto central é o seguinte: entender essas regras é o primeiro passo, o mais crucial de todos para navegar no mundo como ele é. Ignorar que elas existem não nos protege. Pelo contrário, só nos transformam em peças no tabuleiro de outra pessoa. Porque o poder, como a gente viu aqui, raramente é um presente que alguém te dá. Ele é conquistado. Ele é o resultado de estratégia, de paciência e de uma compreensão bem profunda da natureza humana, muitas vezes explorando a ingenuidade dos outros. E a gente termina com essa reflexão. No grande jogo da vida, a escolha não é algo que nos dão de presente, é algo que a gente faz. As regras estão aí, na mesa. Então, a grande questão que fica é, no final das contas, qual vai ser o papel de cada um? O de jogador ou o de peça?